Fala galera, meu nome é Gabriel e eu vou ensinar vocês a vestir camisinha. Bom, existem dois tipos de camisinha, a masculina e a feminina. Esses dois aqui eu consegui no posto de saúde, só você ir lá e pedir que é gratuito, ok? Bom, começando pela masculina, você vai pegar ela e vai destacar ela, certo? Com a mão mesmo, você não vai abrir com os dentes, porque corre o risco de você rasgar a camisinha. Pegando a camisinha, você vai ver que ela vai ter uma pontinha e vai ver que vai ter um lado que ela vai desenrolar, ok? Nesse caso aqui, ela veio ao contrário. Você vai virar ela do avesso e segurar essa ponta. Eu vou usar uma mandioquinha de exemplo. Correto? Você vai pegar, colocar aqui na ponta, segurando a ponta, certo? E vai começar a desenrolar a camisinha. Ok? Desse jeito aqui, até ela ficar bem justa. Bom, ela vai ficar com essa pontinha aqui mesmo para fora. Isso aqui é o reservatório de esperma, ok? É bom não, é importante que você segure isso aqui, porque no caso da ejaculação, isso aqui não vai estourar, vai impedir que ele se estoure. E olha o tamanho dessa camisinha. Tem para todos os tipos de pênis, tem para o pênis pequeno, tem para o pênis grande e tem para o pênis normal. Não tem por que não usar. Agora eu vou mostrar a feminina. A feminina é desse jeito aqui. Você vai pegar e vai destacar. Ela também tem um cortinho aqui. E a gente abre ela. E ela é desse tamanho aqui, ó. Desse jeito que ela vem. Você vai desenrolar ela inteira, ok? Ela tem um anel no fundo. Eu vou usar uma garrafa de exemplo. Você vai pegar esse anel e você vai apertar ele até ele formar um 8. Desse jeito aqui, ó. Certo? Você vai enfiar ela como se fosse no fundo da vagina. E aqui vai ficar, seria os lábios da vagina, ok? Em toda penetração que for causar aqui, a mulher tem que segurar, o homem tem que segurar a camisinha feminina desse jeito, para que o pênis não entre pelo lado, desse jeito assim, e assim jogando o esperma lá dentro, ok? Bom, as camisinhas, elas são os melhores métodos contraceptivos e contra DST também. Elas previnem de toda DST que você pode ter e também é uma chance muito grande, quase 100%, de você não ter uma gestação aí sem que você queira. Pode usar duas camisinhas ao mesmo tempo? Não pode. O material dela é de látex. Então, se você colocar duas, vai começar a esfregar uma na outra e pode romper. Posso usar a camisinha masculina e a feminina junto? Também não pode. O material é muito parecido. Se você usar, corre o risco de romper também. Você também não pode usar a camisinha mais de uma vez. Você vai utilizar a camisinha e quando você terminar, você vai puxar. O pênis vai estar não vai estar tão ereto, então vai ser mais fácil. Mas você vai tirar a camisinha puxando pra cima assim. Aqui não tá conseguindo porque a mandioquinha é dura, mas com o pênis mais flácido, ela sai certinho. Você vai tirar a camisinha, segurar ela aqui e vai dar um nozinho nela, ok? Deu o nó, vai e joga fora. Do mesmo jeito, a feminina. Você vai tirar a feminina, vai segurar ela, vai dar um nó nela e descartar também. Você não pode usar a camisinha duas vezes, você não pode lavar a camisinha, nem virar ela do avesso, ok? Porque não vai dar certo, vai estragar, o risco é muito grande de você engravidar e pegar uma DST. Fechou? Eu acho que são essas dúvidas e esse foi a explicação. Obrigadão, viu? Os métodos contraceptivos são muito importantes, lembrando sempre que cada mulher deve optar por aquele que a deixe mais confortável e o que melhor se adapta à sua condição de saúde e ao seu estilo de vida, buscando sempre a orientação de um profissional da saúde. Dentre os métodos utilizados, o DIU é bastante comum. Ele é uma pequena peça de plástico com formato de T que é introduzido no interior do útero. Ele pode ser de cobre ou hormonal. O de cobre atua matando os espermatozoides. Já o hormonal, ele libera pequenas quantidades de progesterona que acarreta em alterações, impedindo a entrada e a sobrevivência dos espermatozoides. Além do DIU, também existe o diafragma. Ele é uma peça geralmente de silicone com formato de disco maleável. Ele é introduzido no interior da vagina, formando uma barreira na frente do colo uterino, impedindo a entrada dos espermatozoides. A remoção dele deve ser feita 6 horas após a última relação sexual. E, ao comparar com outros métodos contraceptivos, ele pode causar algumas alergias, infecções ou irritações, dependendo de cada mulher. Outro método também muito comum são as pílulas hormonais. Elas são administradas de forma oral e devem ser tomadas diariamente, seguindo o mesmo horário. Elas atuam impedindo a ovulação e muitas delas podem causar alguns efeitos colaterais,
como mudança no sangramento, dor de cabeça, náusea, mudança no humor e no peso, mas mesmo assim são muito eficazes contra uma gravidez indesejada. Muito semelhante à pílula, tem o método injetável, que é uma associação de hormônios de estrógeno e progesterona, ou apenas de progesterona, que atuam da mesma forma, com a diferença de que ele tem um efeito maior no endométrio e no muco do colo uterino. Ele pode ser usado de forma mensal ou trimestral. Pode causar alguns sintomas, como dor de cabeça, dor nas mamas ou um aumento de peso. Fora esses métodos, existem alguns que não são tão recomendados devido à sua baixa eficácia, como o da tabelinha e do coito interrompido. A tabelinha consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil da mulher. Deve-se tomar muito cuidado porque cada mulher pode apresentar um ciclo menstrual diferente e por isso pode afetar no resultado. Existem também os métodos permanentes, como a laqueadura feminina e a vasectomia masculina, que consiste em bloquear o encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Vários desses métodos estão disponíveis no SUS, como a camisinha feminina e masculina, o DIU de cobre, além dos métodos hormonais, como as pílulas e injeções. Fora isso, os procedimentos de vasectomia e laqueadura. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, é o agente infeccioso que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, da sigla em inglês AIDS. A AIDS é uma doença que atinge o sistema imunológico dos indivíduos infectados e impede que o organismo consiga combater infecções. A transmissão ocorre em secreções, como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. O vírus aparece em quantidade suficiente para causar a doença. Para haver a transmissão, o líquido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isso se dá através de relação sexual, seja ela heterossexual ou homossexual, ao se compartilhar seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão vertical da mãe infectada para o feto. Para evitar a transmissão da AIDS, recomenda-se o uso de preservativo durante as relações sexuais, a utilização de seringas e agulhas descartáveis e o uso de luva para manipular feridas e líquidos corporais, bem como testar previamente sangue e hemoderivados para a transfusão. Além disso, as mães infectadas pelo vírus devem usar antirretrovirais durante a gestação para prevenir a transfusão vertical e evitar amamentar seus filhos. Assim, uma doença que antes era fatal é possível ser controlada e gerar grande qualidade de vida para os seus portadores. Por isso, é muito importante que você faça o teste, tenha o diagnóstico e inicie o mais rapidamente possível o tratamento. Oi, meu nome é Bárbara e eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas pra gente por adolescentes. Posso fazer sexo menstruado? Posso. Mas posso engravidar? Pode também. Você pode estar no seu período fértil estando menstruada. Você pode entrar no seu período fértil depois, mas pode ter espermatozoides vivos, já que eles conseguem ficar até 72 horas dentro da vagina. Segunda pergunta, sobre a masturbação. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. É essencial para o seu autoconhecimento, não é prejudicial à sua saúde e não significa que você está desinteressado pelo seu parceiro. Na verdade, ele vai ser um facilitador da sua relação. Porque quando você se conhece, você sabe do que você gosta e do que você não gosta. Então você vai conseguir falar para o seu parceiro e guiar a relação. Terceira pergunta. Vou sangrar e vai doer durante a primeira vez? Pode doer, pode sangrar, é comum? É. Mas cada corpo é diferente, então depende muito. Não vai ser aquele sangue de menstruação, vai ser pouco sangue. Geralmente pode doer da primeira vez, já que você tem que estar muito relaxada para não sentir a dor. E quando
né? A primeira vez geralmente é aquela coisa muito importante. E aí a gente acaba ficando tensa. Então pode doer sim e pode sangrar sim. Me perguntaram se o líquido pré-ejaculatório ou líquido seminal, se ele pode engravidar. Pode. O que é esse líquido? É o líquido que sai antes da ejaculação. Ele passa pela uretra para limpar e regular o pH para que os espermatozoides consigam sobreviver naquele ambiente. Ele também tem função lubrificante e pode ou não ter espermatozoides nele. Então, esse é um dos perigos do coito interrompido. Por quê? No coito interrompido, o homem ele vai sentir quando ele vai ejacular, mas ele não controla esse líquido pré-ejaculatório. E se tiver espermatozoides, você pode engravidar por ele. Então, cuidado. Coito interrompido não é um método seguro. A pílula diminui a libido? Em algumas mulheres, ela pode sim afetar o desejo sexual, mas não é uma regra. Por quê? Quando você começa a tomar pílula, ela vai causar algumas alterações hormonais, comportamentais e fisiológicas no seu corpo. E isso pode, durante o período de adaptação, fazer com que a sua libido diminua, mas tende a normalizar depois. Me perguntaram sobre o sexo anal e o sexo oral. Se o sexo anal e o sexo oral são feitos apenas por homossexuais. Não, você pode realizar todo tipo de relação sexual que você quiser, desde que você use camisinha. Por quê? Sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, todos podem transmitir infecções sexualmente transmissíveis. Então, sempre com camisinha. E a última pergunta, que é sobre a pessoa certa. Como eu sei que é a pessoa certa? O mais importante é autoconhecimento. É você saber se você está pronta, se você confia naquela pessoa, se você está segura da sua decisão, se você está confortável. Não existe uma idade certa, um momento certo. O momento certo vai ser aquele em que você se sentir preparada, que você se sentir confiança e você se sentir seguro o suficiente e ter certeza de que aquela decisão que você está tomando é por você e não para agradar outra pessoa. E vale ressaltar uma coisa: todo ato sexual, independente de qual seja, que seja realizado sem o seu consentimento, é abuso. Então, denuncie.